tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Meu sim eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. Fiat, faça assim, faz em mim. Tua vontade sim, faça assim, faz em mim. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Acabamos de ouvir essa música tão maravilhosa, Fiat, o sim de Nossa Senhora tão presente na nossa vida. Isso é muito importante para nós porque a gente começa a entender que a nossa vida precisa sempre ser a partir do sim. Nem sempre a gente consegue fazer como gostaria, mas o sim é muito importante. Agora, nós temos a alegria de ter aqui nos nossos estúdios o pessoal lá de Divinolândia, interior de São Paulo. Olha, vocês mostram para eles aí. Olha que beleza. Sejam sempre muito bem-vindos. Para a gente é uma alegria muito grande. Pena que não dá para a gente mostrar tanto, durante tanto tempo. Mas olha, vocês são muito bem-vindos e a Associação Senhor Jesus acolhe vocês com muito carinho, tá bom? Um grande abraço a todas as pessoas lá de Divinolândia, no interior de São Paulo. E sejam sempre bem-vindos outras vezes que quiserem, tá bom? O programa aqui, a casa vai estar sempre aberta para vocês, tá bom? Deus abençoe. É isso aí. Os nossos irmãos que sempre participam e vêm em caravana, e chegaram hoje de manhã, pelo que eu ouvi. Isso é muito bom. Que Deus abençoe a cada um deles, tá bom? Que Deus os abençoe. Muito bem, nós temos aqui a nossa irmã Rosa Soares Mota Braz. Ela é de Congonhal, lá em Minas Gerais. Tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. A Eli Gomes Souza, de Taparuba, lá em Minas Gerais. Ela pede oração pela sua saúde, também por toda a sua família. Quero lembrar que essas duas irmãs tornaram-se sócias aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe vocês, dando muita força e muita saúde, aquilo que vocês, todos nós, melhor dizendo, precisamos. Maria Aparecida Dunga de Albuquerque, ela é de Canhotinho, lá em Pernambuco. Pede pela saúde, libertação e pela cura dela mesma, pelo seu esposo. Pede também por sua filha Maria do Amparo, pede pela saúde de Frei Rinaldo e também de todos aqui da Rede Século XXI e da Associação do Senhor Jesus. A Suede Anunciação Paiva Curado, ela é de Corumbá de Goiás, lá em Goiânia, pede oração por ela mesma, pela sua irmã Sueli, por um concurso no próximo dia 21 de junho, que sua filha vai fazer. Então, ela pede a Deus que dê tudo certo. E ela encontra-se desempregada, pede por isso pelos seus filhos e netos. Maria da Paz Bernardes Alves, de Campo Formoso, lá na Bahia, pede oração em especial por Davino. Ele se encontra em uma mesa de cirurgia. Olha, claro, vamos rezar, viu? Vamos rezar pelo Davino, para que ele tenha muita força e que, claro, ele tenha um pronto restabelecimento. A Raquel Aparecida da Silva Santos, de Nova União, lá em Minas Gerais, pede oração por Jair Gabriel, por sua saúde, por Silvestre, por Vanessa, Tiago, Jussara, pede também por Calixto, Wallace, Wellington. Nossa, vários nomes aqui. Kathleen, Ryan, deve ser isso, por Letícia, por Alice, Eliane, Cleisa, Bruno e também por toda a sua família. Eu consegui, Raquel, falar todos os nomes, viu? Que Deus te abençoe. Estamos rezando por todos. Claro, vamos continuar ao longo do nosso programa rezando por todos aqui. Quero só lembrar o seguinte, nós temos, como todos os meses, enviamos até você que é sócio evangelizador, a revista Brasil Cristão, que nós vamos mostrar aqui agora. Por que eu gostaria de falar sobre a revista?
Todo aquele que é sócio evangelizador recebe todos os meses essa revista que tem um conteúdo catequético, doutrinal. Além desse conteúdo, tem também o livreto, que é uma reflexão diária de todas as citações do dia. Você está vendo aí, Revista Brasil Cristão. E o folheto, aliás, o livreto, que tem um novo formato e é muito bom porque você pode carregar na sua bolsa, onde você puder, na sua Bíblia, onde você tiver a possibilidade, porque aí tem a reflexão diária, bem simples, motivacional do Evangelho. Então, você que é sócio evangelizador, recebe essa revista. Lembrando que, além da revista, você recebe o boleto, esse boleto que você pode fazer a sua colaboração mensal de todos os meses e também um boleto extra que a gente sempre pede assim, olha, tem possibilidade? Por que não nos ajudar? Porque nesse mês, por exemplo, aliás, é o 5º mês, se não me engano, em que nós fechamos as nossas contas aqui abaixo do esperado, ou seja, não conseguimos chegar aos 100%. Então, por favor, hoje é o último dia do mês de maio, ainda dá tempo, último dia útil, melhor dizendo, para você fazer a sua colaboração. A gente pede isso, eu diria, encarecidamente, para que a gente, quem sabe, nesse mês de maio, a gente feche como deveria as nossas contas aí, porque para a gente é muito importante isso. Se você não fizer a sua colaboração, fica difícil para a gente aqui. Por isso, além disso, por que não convidar outras pessoas a tornarem-se novos sócios evangelizadores aqui da Associação do Senhor Jesus? Além disso, quero lembrar do nosso livro de consagração. Você sabe disso também, não é? Olha, você está vendo no seu vídeo, o livro de consagração perpétua. Todas aquelas pessoas que têm o seu nome, são sócios evangelizadores, têm os nomes aí inscritos. Aliás, nesse livro é um livro que não é um só, são vários volumes, é o 7º volume esse, não é? De sócios evangelizadores. Então, por isso a gente pede a sua participação, a sua colaboração, tá bom? Padre, ano que vem o seu nome vai estar constando nesse livro, você que é sócio ao longo desse ano. Eu queria testemunhar isso, Sim, porque claro. Eu achei o meu nome. No volume 2, eu mostrei. Vou procurar o nome da minha mãe, o meu ali. Eu mostrei ao vivo no Louvemos. Eu peguei a hora que nós falamos também da revista, da importância dos sócios, né, contribuírem. A gente que quer de fato ter essa obra em casa, porque é isso. Claro, né? A gente entra na casa das pessoas. Eu falei, vou procurar o meu lá. Não tinha visto ainda. Não vou citar mesmo o meu nome ali, né? Essa associação lembrou de botar o meu nome, está lá? Está lá no volume 2, eu mostrei. Então, olha, porque esse é um sinal tão bonito, né? De você colocar o nosso nome e saber que ali o padre teve essa unção, né, de poder... Mas isso é muito bom. Sim, e de fato fica gravado ali de forma perpétua, né, o nosso nome e o padre rezando em todas as missas. Então você sabe o que acontece, é verdade, viu? O livro está ali e os nomes, o padre já mostrou várias vezes, mas eu vi o meu ali e eu na próxima posso mostrar. Depois o pessoal da produção traz o volume 2, o seu. Que eu mostro o meu nome lá. O meu também ali, viu? O meu da minha mãe, mas certamente está. A gente está brincando, mas isso é bom você ter falado isso, viu? Para a gente saber que de fato o nome está ali, está inscrito e a gente está rezando. Aquela questão das 100 missas e depois a consagração perpétua também. Muito bem, para falar isso, para falar da nossa temática hoje, não é? Temos aqui o Padre Helberson, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, viu, meu querido? Bom dia, Padre. Você tá bem? Como é que foi sair de São Paulo? Muito trânsito? São Paulo hoje está marcado por grandes manifestações e um trânsito muito intenso. Manifestação em São Paulo? Em São Paulo, diversas manifestações. Eu recebi inclusive eu recebi um WhatsApp, olha o WhatsApp como funciona. Inclusive você que está em casa pode mandar o seu WhatsApp para a gente aí que a gente vai receber as suas intenções. De que você talvez atrasaria, mas não atrasou, você chegou em tempo. Muito a sua bem. Querida chefe, a sua querida secretária, a Elis Mara, ela ligou dizendo, olha, o Padre Helberson talvez chegue atrasado. Não chegou, você chegou em tempo. Cheguei em tempo e estamos aqui. Trânsito bom? Chovendo? Chovendo um punhado, bastante difícil para sair de São Paulo, mas depois saímos, conseguimos chegar aqui bem. Muito bom. Que bom. Isso é muito bom. Então, hoje vamos falar sobre Maria e o coração de Jesus. Agora, só que antes, não sei, o Fred não sabe, Padre Helberson, ele é missionário do Sagrado Coração, não é? E tem quanto tempo de padre, Padre Helberson? Padre, eu tenho 5 anos de padre, completos agora este ano. Dentre os quais, como o senhor sabe, e talvez quem nos assiste não sabe, nem o Fred, foram 5 anos vividos no Amazonas. O senhor já foi para lá? Sim, nos primeiros meses de pós-ordenação eu morei no Amazonas e agora, após 5 anos, estou aqui de volta a São Paulo. Experiência e tanto, certamente. É uma experiência, assim, com marcas eternas para a minha vida, para a minha história, para o meu ministério, para muita coisa. Tem algum desafio maior, assim, de trabalhar no Amazonas? Porque, assim, quando a gente pensa, claro, a gente não pode ter aquela ideia, eu diria, antiga de que você vai lá entre selvagens, nada disso, né? Graças a Deus nós não temos mais essa visão. Mas qual é o maior desafio, assim, para quem daqui está num trabalho
como esse, um trabalho missionário lá no Amazonas, no meio mesmo dos indígenas? Padre, aí, olha, o Amazonas, primeiro, é uma realidade muito plural. E isso já é bastante diferenciado. É diferente da realidade no Sudeste, que tem aspectos bastante urbanos. Lá é plural, com muitas diferenças e muitas singularidades. A grande dificuldade é entender o universo cultural do Amazonas, né? Cada região, e dentro do próprio estado do Amazonas, a gente poderia dizer que tem várias Amazônias dentro, porque são mundos diferentes em cada lugar que você está. Então, a grande dificuldade, primeiro, é entrar nesse mundo e entrar com respeito, né? Porque é uma cultura diferente daquela que você está acostumado a viver, entrar lá e entrar com respeito. São vários povos, são várias etnias, são vários segmentos de população, porque além dos indígenas, houve um ciclo migratório para lá. Então, a grande dificuldade é entrar no Amazonas, aceitar essa grande diversidade, compreendê-la e trabalhar a evangelização. Depois, as dificuldades geográficas, né? Sim, é um outro esquema de trabalho e de evangelização, marcado por muitos rios, marcados por muita floresta amazônica, mas também por uma realidade urbana. Então, a pluralidade... É interessante assim, não só o trabalho com os próprios indígenas em si, lá onde eles estão, mas também nas cidades, né? São Gabriel, você morava em São Gabriel da Cachoeira, não é? Que é uma realidade também cidade, mas ao mesmo tempo mestiços, como é que a gente pode chamar isso? Poderíamos dizer, é uma realidade, eu dizia, cosmopolita, pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Quando fala em São Gabriel, você pensa que... Você pode achar, mas porque é plural demais, muita gente de vários lugares. Há um grande fluxo de pesquisadores que vêm do Brasil e do mundo inteiro, há um grande fluxo de militares, por ser região militar, que estão ali, que são do Brasil inteiro. Houve um ciclo migratório de muitas pessoas do Nordeste que foram para lá e que estão estabelecidos já há muito tempo, que compõem esse cenário, e aos próprios indígenas que são nativos, mas indígenas já bem ocidentalizados, né? Não acharíamos indígenas como as pessoas às vezes pensam. Imagina aquelas coisas de cocares, né? A pessoa tem uma ideia isso não bem acontece. Simbólica e errada, muito errada. Errada, né? Então, mas é sempre assim. E por conta disso, é uma realidade urbana, é uma realidade rural, é uma realidade indígena, mas é encantador. A diversidade lá nos Engraçado que os missionários que foram para lá, que trabalharam antes de você, que estão lá, né? Eles têm um carinho muito grande por lá, né? Pelo Amazonas em si e por esse trabalho missionário, pelo acolhimento do indígena, né? Esse aspecto de acolhimento, ele é diferente, eles te inserem dentro da cultura deles, como que funciona isso? Os indígenas... Como padre ou não, ou como leigo? Como leigo. Há diferenciais como padre e sendo acolhido como leigo, mas o indígena é extremamente festivo, em princípio. Ele te acolhe com muita celebração e com muita festa. Ah, é? Eles são festivos. Só que aí, passada essa liturgia inicial, do conhecimento, da apresentação, da acolhida, de te oferecer o que eles têm para oferecer, eles começam como que te conhecer, te sondar. E aí, passado esse processo de conhecimento, de essa liturgia inicial... Uma certa desconfiança, você acha? Uma certa desconfiança, eles confiam. E quando decidem confiar ou acham que você é digno de crédito, eles contam as realidades mais profundas de sua vida. Da cultura, né? Da história, da vida, são muito, muito generosos. São festivos e acolhedores. Mas, no segundo momento, a gente sente que eles se retraem para te examinar. Uma vez te conhecendo, confiam imensamente. Tem toda uma história, né? De exploração, de tudo mais. E com razão desconfiarem da nossa presença nesse sentido, né? Primeiro, quem é esse rapaz que vem, né? Quem é esse padre? Quem é essa pessoa? Ele vem em nome de quem, de fato, né? Agora, a questão da distância dos lugares, como é que você fazia para ir nos lugares em outro? Era muito complicado? Os locais, na cidade nós tínhamos locomoção por via terrestre de carro, mas nas comunidades ao longo do Rio Negro, que é o principal afluente da paróquia onde a gente estava, era sempre feita por barco e de modo especial por voadeira, que eles chamam lá, é muito comum. Voadeira seria? É um bote de alumínio com um motor de polpa. Enfim, não sei se facilitou muito. Eu não sei se facilitou. Não sei se... É um barco de polpa. É um barco pequeno, feito de alumínio, com um motor que lhe dá mais... uma legendinha assim. Que dá uma
que dá um pouco mais de velocidade a ele. Então, ele é feito para nós. Esse é o barco que nós usamos. E quanto tempo, mais ou menos, de uma comunidade para outra? Olha, entre uma comunidade indígena para outra comunidade indígena? Da sede da paróquia até a última comunidade, nós gastávamos em média 8 horas. E vínhamos da última comunidade para a primeira, para quando chegarmos ao final já estávamos próximos. Então, era coisa de 1 hora, 1h30, 2 horas, de uma comunidade para outra. Mas ao limite da paróquia você gastava 8 horas. Você desculpa essa questão das curiosidades, né? Porque, assim, nós que não temos esse trabalho especificamente, quando se fala de um trabalho com indígena, é muito importante, até para quem está em casa, você que está em casa, saber que as coisas não são tão fáceis assim, né? Quando a gente pede, por exemplo, para se rezar pelas missões, para colocar os missionários em oração, é justamente por causa disso, dessas dificuldades. São 8 horas, né? Então, vocês iam para essas comunidades, depois as mesmas comunidades, vocês voltavam por elas, não? Nós íamos até a última, o limite da paróquia, e voltávamos visitando e voltávamos visitando todas. Porque quando chegássemos ao final, na última comunidade, que seria mais próximo da cidade, eu estava já de volta na matriz da paróquia. Puxa vida! E aí você celebrava missa nessas comunidades? Todas as comunidades. Os sacramentos como fazia? É uma pastoral bem sacramental mesmo. Todos os lugares que nós passávamos éramos para celebrarmos a Eucaristia e todos os sacramentos necessários. Uma vez ou outra conseguia se inserir uma formação bíblica ou qualquer uma outra coisa. Mas é sempre muito dispendioso no sentido de recursos humanos, de gente para fazer. Às vezes o padre tem que preparar para o batismo, o padre tem que celebrar a missa, tem que atender às confissões, que é uma marca muito profunda dos indígenas, eles gostam da confissão. Olha que interessante. Preparar a confissão e às vezes ainda tem que fazer uma formação bíblica. Isso tudo num período de uma manhã ou uma tarde que não dava para explorar tanto, porque eles têm a rotina própria deles, eles desfazem essa rotina para nos acolher previamente. Enfim, valia a pena estar com eles, mas era normalmente nesse esquema. Mas então você tinha, aí acabava uma manhã nesse grupo, né, nessa comunidade indígena, e dali você já ia para uma outra comunidade, fazia as mesmas coisas, ou confissão, ou os sacramentos necessários, os outros. Isso, na manhã fazíamos uma e à tarde fazíamos outra. Está vendo só? Uma realidade interessante. E a propósito, para falar dos indígenas e falar do tema que nós temos, eles têm uma profunda admiração por Maria. Eu queria entrar nesse ponto, porque assim, quando eu estou quase sabatinando aqui, né? A direção até me desculpa, mas assim, estou sabatinando o Padre Helson aqui. Mas é porque, assim, são coisas importantes para a gente, para a nossa espiritualidade, para a gente entender que esse projeto missionário, eu diria, com as pessoas, né? Não só com os indígenas, mas no nosso caso em específico, isso nos ajuda muito. A gente entender, olha, nós não estamos sozinhos nessa questão da evangelização, não é? Eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode colocar nossa oração com os missionários e receber de vocês, você que esteve lá, como que foi isso, como que todas essas coisas aconteceram, né? Eu acho bonito essa questão da missionariedade, né? do ser missão e como nos traz de volta, no meu caso que sou missionário com a música e tal, e a gente às vezes fica pensando 6 horas de viagem para fazer um evento. O que são 6 horas? É daqui ao Rio de Janeiro, de carro, alguma coisa assim? Ou de São Paulo ao Rio. E o padre viaja de barco e para fazer o caminho todo até outro local a 8 horas de viagem. Então, é para a gente repensar. Isso são, não para enobrecer necessariamente o trabalho em si, mas para colocar na realidade humana, né? na nossa realidade. E todos nós que somos chamados à missão de alguma maneira, precisamos viver um pouco. Acho que é importante o senhor perguntar essa vivência, porque nos traz a reflexão também, a pensar nessa realidade que nós vivemos e o quanto nós reclamamos, às vezes, das terrível, pequenas né? dificuldades que nós temos. Por quê? Porque nós não estamos inseridos numa dificuldade maior. Então, a gente precisa sair um pouco desse contexto de olhar para o nosso... Desculpa a expressão, nosso umbigo, né? Para a nossa pequena comunidade e ver que, em muitos momentos, há pessoas que se doam num universo muito maior, né? Por uma questão de doação pura, né? Para fazer com que Jesus chegue no coração do outro, né? Isso é muito bonito para a gente, porque nos dá uma nova visão, né? De estar, de querer ir, de fazer sacrifícios, né? De renunciar ao tempo, renunciar a horas de aeroporto, a horas de... E pensar, puxa vida, lá no Amazonas, o padre... claro, um barco de não tem tanto conforto assim, sim, não é? Então, exato. Agora, é interessante, depois a gente pode até entrar nisso, não é que assim...
Agora, olha, a pior coisa que eu digo assim, olha, é o maior sacrifício do mundo e se faz isso de cara amarrada. Não, é um aspecto missionário, né? E vai lá com o coração. Muito bem, você está vendo que a gente hoje, no nosso programa, tem muita coisa para conversar, não só sobre essa questão de Maria, que é o foco da nossa temática de hoje, mas outras coisas a gente vai entrar certamente falando um pouco dessa questão da experiência que o Padre Helberson tem. Aliás, o bate-papo, como todas as sextas-feiras, nós fazemos aqui. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.